A hipertensão arterial, se não for diagnosticada e tratada, pode causar 3 patologias muito graves, e as últimas 2 levam ao óbito. Hoje nós seguimos as orientações da Sociedade Brasileira e Americana de Cardiologia, que orientam que, para você fazer o diagnóstico de pressão normal, você tem que ter 2 medidas no consultório com a pressão menor do que 12/8. Se você tiver 2 medidas cuja média é maior do que 12, entre 12 e 13, você tem uma pré-hipertensão. E se você tiver acima de 13/8, você já tem o estágio 1, e se você tem acima de 14/9, o estágio 2 de hipertensão. E essas doenças podem causar doenças muito graves. Se vocês quiserem, no final do vídeo, depois que vocês assistirem, e quiserem saber como tratar, eu passo para vocês as principais medicações que vocês podem utilizar. A primeira doença que vocês podem adquirir, se não controlarem a pressão arterial, é a insuficiência renal crônica. Os rins vão sofrendo à medida que a pressão vai subindo, e aí ocorre uma perda progressiva da função glomerular. Com o tempo, se não tratado, os pacientes têm que fazer hemodiálise. E tem todas as consequências da insuficiência renal crônica. A segunda patologia que a hipertensão provoca é o infarto agudo do miocárdio. À medida que a pressão ela vai subindo, existe uma lesão cada vez maior do endotélio, que é a parede interna dos vasos, e isso diminui o óxido nítrico, e isso faz com que a hipertensão seja um ciclo vicioso, ela vai ficando cada vez mais alta. Isso leva a uma hipertrofia, o músculo do coração ele tem que crescer para compensar esse aumento da pressão. É o exemplo, por exemplo, de quem faz exercício com peso, o braço fica mais hipertrofiado, fica mais forte. O coração é a mesma coisa. E isso pode causar um infarto. E se não tratado, pode evoluir até com uma insuficiência cardíaca. E a terceira causa que provoca óbito, assim como o infarto, são os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. Os vasos no cérebro eles acabam rompendo e extravasando sangue. Isso pode ocorrer de forma súbita. Então é muito importante que se faça uma avaliação preventiva nos consultórios, pelo menos 2 vezes por ano, ou até mais, e se meça a pressão de maneira correta. Meu nome é Fábio Gomes, eu trabalho na UTI há 35 anos, e se vocês conhecem alguém que tem a pressão alta, que tem tendência familiar, encaminhe o vídeo. Siga o perfil também para vocês terem acesso a mais dicas de saúde como essa, e salve também para vocês terem condições de acessar novamente o vídeo quando precisarem.